Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bonassoli, sou do Polo de Votorantim, interior de São Paulo, e estou aqui juntamente com os meus amigos para estar apresentando o nosso trabalho de conclusão de curso. Então, com vocês, os meus amigos. Olá, me chamo Rafaela Camille Lucas Rodrigues, sou estudante da Univesp de Votorantim, interior de São Paulo. Oi, meu nome é Yasmin Dias Matos, eu sou do Polo de Perus, na zona noroeste de São Paulo. Olá, meu nome é Vitória Morato e eu sou do Polo de Anhembi, interior de São Paulo. Olá, me chamo Edvanildo Souza, sou do Polo Três Pontes, zona leste de São Paulo, Itaim Paulista. Olá, sou Andressa Suene Oliveira Gonçalves e sou do Polo de Votorantim, interior de São Paulo. Olá, meu nome é Maria Vitória e eu sou do Polo de São Simão, São Paulo. Olá, sou Edna Aparecida Cavalcante Reis, sou do Polo de Aricanduva, zona leste de São Paulo. Olá, meu nome é Vitória Morato e eu vou iniciar a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso com o seguinte tema: Território, Trabalho e Lucro, a expansão de call centers no Nordeste brasileiro. Eu fiquei com a introdução e para iniciar minha parte eu gostaria de contextualizar um pouquinho sobre o setor de call center, que hoje ele se consolidou como um dos principais meios de comunicação entre as empresas e os consumidores, né? Ele deixou de ser apenas um canal de atendimento e passou a integrar áreas como venda, marketing, suporte técnico e relacionamento com o cliente, no geral. Esse setor surgiu justamente para lidar com grandes volumes de chamadas e trazer mais agilidade para a comunicação corporativa. Então, entender como ele evoluiu ao longo do tempo é essencial para compreender o papel que desempenha atualmente. Esse setor ele teve um crescimento muito expressivo, com o avanço das tecnologias, da informação e comunicação. E à medida que novas ferramentas foram surgindo, tornou-se possível automatizar esses processos, padronizar os atendimentos e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência das empresas. O teleatendimento, como modelo de negócio, ele começou nos Estados Unidos, em 1968, quando as primeiras centrais foram criadas para organizar o fluxo de ligações. No Brasil, ele chegou nos anos 1980, inicialmente com empresas como Credicard e Sadia, que implantaram estruturas pioneiras de atendimento. E a partir da privatização da Telebrás, em 1998, ocorreu uma verdadeira virada no setor. Com o aumento da concorrência e a ampliação dos serviços de telecomunicações, o call center se expandiu rapidamente, gerando milhares de empregos formais. Esse movimento fez com que, no início dos anos 2000, o Brasil se destacasse como um dos maiores e mais importantes mercados de call center do mundo, tanto em número de operações quanto em quantidade de profissionais envolvidos. E com o passar dos anos, o modelo tradicional, focado apenas em ligações telefônicas, deu lugar aos chamados contact centers. Esse novo formato integra múltiplos canais de comunicação, como chats, redes sociais, e-mails e sistemas CRM, permitindo um atendimento mais rápido, mais completo e mais personalizado também. No início, as grandes centrais de atendimento estavam concentradas principalmente na região sudeste, especialmente em São Paulo, que era o polo econômico e tecnológico do país. No entanto, a partir dos anos 2000, muitas empresas começaram a migrar suas operações para o Nordeste. E essa migração foi motivada por vários fatores: incentivos fiscais oferecidos pelos governos locais, custos operacionais mais baixos e também pela grande oferta de mão de obra jovem, um perfil considerado ideal para esse tipo de atividade. Esse deslocamento geográfico transformou o Nordeste em um novo polo para o setor, atraindo investimentos e novas empresas. Olá, meu nome é Maria Vitória e eu vou continuar apresentando a introdução do nosso trabalho. A pesquisa mostrou que esse movimento trouxe impactos importantes. Por um lado, gerou empregos e dinamizou as economias locais. Por outro, revelou problemas como salários baixos, alta rotatividade e sobrecarga de trabalho, apontando um cenário de precarização. O objetivo principal do estudo foi entender as motivações dessa migração dos call centers para o Nordeste e o papel da terceirização,
Também analisamos os impactos econômicos e sociais, os benefícios e desvantagens para a região e o papel das políticas públicas que atraíram essas empresas. A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica e abordagem qualitativa, com livros e artigos científicos de bases reconhecidas. Por fim, o trabalho foi estruturado em introdução, referencial teórico, metodologia e considerações finais. Meu nome é Edivanildo. Eu vou falar um pouco sobre a dinâmica do setor de call center no Brasil. O setor de call center, como conhecemos hoje, deu início lá pelos anos 90, né? E tiveram dois principais motivos. A privatização das teles, que criou um novo mercado, e a criação do Código de Defesa do Consumidor, que obrigou as empresas a ter um SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente. No começo, tudo foi localizado, né, centralizado no Sudeste, principalmente em São Paulo, onde a tecnologia e o comando estavam. O telemarketing era só um suporte, mas ele foi evoluindo e virou uma estratégia de relacionamento com o cliente, bombando assim em áreas como banco, seguros e e-commerce. Essa evolução fez com que o setor virasse uma máquina de emprego, sendo muitas vezes a primeira porta de entrada para muitas pessoas e para quem tinha poucas experiências, né? O motivo dessa mudança, lucro máximo, onde o ponto de virada e o que mais interessa é a migração para o Nordeste. Mas por que isso aconteceu? Globalmente, a tecnologia permitiu que as empresas levassem o serviço de atendimento para lugares onde o custo de produção era mais baixo. No Brasil, essa lógica se intensificou ligando basicamente, né, a busca por lucro. A partir dos anos 2000, o Nordeste, regiões como Bahia, Pernambuco e Ceará, virou o alvo para que isso acontecesse, para que fizesse essa movimentação, tendo em vista custos operacionais baixos, incentivos fiscais generosos e muita mão de obra disponível. Resumindo, a expansão do call center para o Nordeste reflete uma estratégia de mercado muito clara, né, para usar a tecnologia para cortar custos e maximizar a rentabilidade. Aqui é a Vitória e agora eu vou explicar um pouquinho sobre o papel das tecnologias da informação e comunicação no setor de call centers. Elas foram fundamentais, né, para a modernização e expansão dessas operações. Com o avanço das TICs, surgiram ferramentas como sistemas de CRM, plataformas de voz sobre IP e atendimentos automatizados, como URAs e chatbots. Esses recursos eles mudaram completamente a forma de trabalhar de dentro das empresas, trazendo mais agilidade e integração entre os atendentes e consumidores. Essas tecnologias elas também permitiram o monitoramento em tempo real das interações, o que aumentou muito a produtividade. Por outro lado, esse avanço intensificou o controle sobre o trabalho das operadoras, já que as métricas dos softwares de supervisão passaram a acompanhar cada etapa do atendimento. Isso acabou criando ambientes bastante pressionados por metas e resultados. Além disso, como é um setor altamente informatizado, ele depende das atualizações constantes, ficando vulnerável às mudanças do mercado e às instabilidades econômicas. Nos anos 2000, com a queda do custo dos dados e o avanço das TICs, muitas empresas ganharam flexibilidade para descentralizar suas operações, iniciando a migração de unidades do Sudeste para regiões como o Nordeste. Outro ponto importante é que o setor se tornou uma porta de entrada para muitos jovens no mercado de trabalho, apesar dos salários baixos e alta rotatividade. No geral, as TICs não só otimizaram o atendimento e reduziram os custos, como também transformaram a estrutura organizacional dos call centers, criando um modelo de gestão baseado em dados, indicadores de desempenho e até vigilância digital. E com o tempo, esse avanço permitiu que o setor evoluísse para os contact centers, incluindo atendimentos via internet e redes sociais. Partindo para um dos principais pontos do trabalho, agora vamos conversar sobre a descentralização produtiva e a migração para o Nordeste.
Nas últimas décadas, muitos dos call centers deixaram o Sul e o Sudeste e passaram a se instalar nas regiões do Nordeste. Isso ocorreu principalmente para que as empresas tivessem custos menores relacionados às operações, incentivos fiscais oferecidos pelas regiões do Nordeste e grande parte também sendo ocasionada por essas regiões terem mão de obra jovem qualificada. Estados como a Bahia, Ceará, Pernambuco e Paraíba viraram grandes polos de teleatendimento, atraindo empresas nacionais e internacionais. Esse movimento ajudou a gerar muitos empregos e fortalecer as economias locais, mesmo que isso tenha algumas dificuldades, como reforçar a desigualdade social e condições de trabalho mais precárias. Em 2002 e 2021, o setor cresceu muito, chegando a ultrapassar a marca de 1 milhão de empregos formais nas regiões do Nordeste, principalmente entre jovens de 18 a 24 anos. A participação das operadoras de telemarketing no país, na região do Nordeste, saltou de um percentual de 8,6% no ano de 2007, enquanto em 2016 esse percentual chegou a 31%. A migração ocorre porque as empresas buscam custos mais baixos, incentivos e regiões com menor mobilização sindical. Cidades de pequeno porte, especialmente a Paraíba, Alagoas e Sergipe, se tornaram destinos estratégicos. Em alguns estados, como Alagoas e Sergipe, os incentivos prolongados e a fragilidade socioeconômica criaram condições ideais para atrair empresas, mas também manter salários baixos e a alta rotatividade. Por isso, o Nordeste chegou a ser chamado de a Nova Índia para esse setor. Já em 2021, 8 das 20 cidades com mais operadoras de telemarketing estavam no Nordeste, reforçando o papel da região como novo centro operacional. Porém, esse aumento de empregos não veio acompanhado de melhores condições de trabalho. Esse movimento está ligado à lógica neoliberal e à terceirização, e principalmente à busca constante das empresas em redução de custos. As empresas migram conforme as vantagens oferecidas, explorando a desigualdade regional e mantendo relações de trabalho mais flexíveis e instáveis. Com isso, a descentralização e a terceirização não só são estratégicas econômicas, mas também mostram como o capital se move em um país que busca sempre lucro, enquanto os impactos sociais e a qualidade do trabalho ficam em segundo plano. Olá, meu nome é Yasmin, eu fiquei com a parte da metodologia. Para explicar como a gente montou a metodologia do nosso trabalho, começamos utilizando uma pesquisa básica, descritiva e exploratória. Isso quer dizer que nossa intenção foi entender o crescimento do call center no Nordeste, observando como tudo acontece na prática, sem intervir e tentar descobrir o que está por trás desse processo, quais são os efeitos que ele causa. A gente também optou por uma abordagem qualitativa, porque não queríamos só olhar para os números. Nosso objetivo era entender de verdade o contexto, o impacto sociais, econômicos e trabalhistas e o que essa expansão significa para a região. Para construir a parte teórica, fizemos uma pesquisa bibliográfica e documental. Então, a gente leu artigos, livros, teses e dissertações utilizando as plataformas do Google Acadêmico, Cielo, CAPS e o BDTD. A gente também utilizou palavras-chave ligadas ao tema e selecionamos materiais de 2002 a 2024, dando preferência aos estudos que falavam sobre incentivos fiscais, terceirização e a ida dos serviços de atendimento para o interior. Porque esses pontos eles ajudam a explicar o porquê tantas empresas escolhem o Nordeste. Além da teoria, também analisamos documentos oficiais, como leis relacionadas a incentivos, dados da SUDENE, da Raiz de 2024 e da PNAD contínua. Essas informações ajudaram a comparar a geração de empregos e desenvolvimento da região das outras partes do país. Depois de juntar tudo, usamos a análise de documento para organizar e interpretar o material e basicamente isso ajudou a identificar os padrões e as ideias principais que responderam à pergunta de pesquisa. No final, essa combinação de leituras, documentos e análises qualitativa permitiu que a gente entendesse melhor como o call center cresceu no Nordeste e quais impactos esse crescimento trouxe para a região. Olá, eu sou a Rafaela. Agora eu vou apresentar de forma bem sucinta os impactos econômicos e sociais da expansão do call center no Nordeste.
A gente observou que nos últimos anos o Nordeste passou a atrair muitas empresas de call center. Isso aconteceu principalmente porque a região oferece o custo operacional muito baixo. Menos encargo trabalhista, uma rotatividade menor e vários incentivos econômicos do próprio Estado. Esses fatores fizeram com que as grandes empresas enxergassem a região com muita vantagem, né? Como vocês podem observar na figura 1, o setor de teleatendimento cresceu bastante no Brasil entre 2006 e 2014. Depois, entre 2015 e 2019, onde houve uma queda por conta da recessão econômica. Mas em 2020, com a pandemia, o setor voltou a crescer rápido porque foi considerado serviço essencial. E muita gente passou a depender do atendimento remoto. Segundo Moraes e Oliveira, a partir de 2012, o Nordeste começou a ganhar ainda mais espaço no setor. Muitas empresas abriram centrais de atendimento, tanto nas capitais quanto em cidades médias, né, pequenas. O exemplo é o Cantaz, que em 2012 transferiu 40% dos funcionários deles para o Nordeste, buscando reduzir custo. Esse movimento não foi só uma estratégia de economia para a empresa. Ele também trouxe impacto importante para a região, principalmente pela criação de empregos formais e pela abertura de novas oportunidades para a população local. Então, além do lado econômico, essa expansão também influenciou diretamente a vida social e profissional de muita gente no Nordeste. Olá, sou Andressa e, dando continuidade à apresentação, vamos analisar o que mostra o gráfico 1 sobre a participação do Nordeste no setor de telemarketing. O que observamos é um crescimento constante da região. E isso aconteceu porque as empresas buscavam fatores como mão de obra mais barata, menor presença sindical, menor rotatividade e também incentivos governamentais. De acordo com Antunes e Druck, essa combinação entre terceirização e benefícios fiscais aumentou bastante a competitividade das empresas. Mas, por outro lado, Antunes também explica que esse modelo trouxe consequências importantes para os trabalhadores. Houve um aumento da pressão por produtividade, flexibilização dos contratos e redução de custos trabalhistas, o que intensificou a precarização das condições de trabalho. Apesar disso, é importante destacar que a chegada dos call centers gerou empregos formais e ampliou as oportunidades para os jovens e mulheres na região. Mas, mesmo assim, pesquisas ainda mostram que os baixos salários e instabilidade ainda são desafios significativos. Assim, concluímos que a expansão do call center no Nordeste trouxe avanços econômicos, mas também reforçou desigualdades e dificuldades nas condições de trabalho. Partindo para o próximo ponto do trabalho, agora vamos falar sobre as políticas públicas e os incentivos ao setor de serviços. Com o crescimento do call center no Brasil, isso impulsionou muitas políticas públicas e principalmente os incentivos fiscais, criados pelos estados e municípios, especialmente no Nordeste. Essa ideia era atrair empresas e gerar empregos e movimentar a economia de uma região historicamente mais desvalorizada comparada ao sul e ao sudeste do Brasil. Com o PIB per capita do Nordeste é mais baixo do que os outros estados e regiões do Brasil, os governos passaram a oferecer vantagens para as empresas que se instalassem naquelas regiões. Esses incentivos são organizados pela SUDENE, que existe desde 1959 e atua em mais de 2.000 municípios da região. Ela oferece benefícios como redução de até 75% de impostos de renda das empresas e 30% de reinvestimento de impostos em projetos de expansão. Esses benefícios funcionam como uma forma de equilibrar o jogo, como as empresas tendem a se concentrar em regiões mais desenvolvidas. Os incentivos tendem a compensar essa diferença e atrair novos negócios para áreas menos industrializadas. Funcionando na prática, muitos estados e as cidades do Nordeste passaram a competir entre si para atrair as empresas, o que alguns técnicos na área chamam de guerra de lugares. Apesar de trazer empregos e investimentos, isso também levanta dúvidas sobre o quanto esses incentivos são sustentáveis para que possam
reduzir a arrecadação e limitar as políticas de apoio aos trabalhadores. Até o início de 2025, a Sudene já tinha aprovado 60 pedidos de incentivos, somando mais de 325 milhões em investimentos privados. Isso tem fortalecido setores como os de call center, que buscam custos menores, operacionais e grande disponibilidade de mão de obra, que é exatamente o que ocorre na região Nordeste. No fim, essas políticas ajudam a transformar o Nordeste em um novo polo de serviço, mas ainda há desafios, como salários baixos, dependência de incentivos e a necessidade de garantir um desenvolvimento econômico que vem acompanhado da valorização dos profissionais e melhores condições de trabalho. Vou falar sobre a conclusão do nosso trabalho. Para encerrar a nossa pesquisa, é importante destacar o que ela revela sobre a expansão dos call centers no Nordeste. Compreendemos que esse movimento não aconteceu por acaso, ele foi impulsionado pela busca das empresas por custos menores, por incentivos fiscais e pela grande oferta de mão de obra jovem na região. Esses fatores tornaram o Nordeste um local muito atrativo para a instalação e terceirização dessas operações. Ao analisar esse fenômeno, percebemos dois lados muito claros. De um lado, o impacto positivo. A chegada dos call centers gerou empregos formais, movimentou a economia local e abriu oportunidades, especialmente para jovens em busca do primeiro emprego. Isso contribuiu para fortalecer o setor de serviços e para impulsionar o desenvolvimento regional. Por outro lado, identificamos desafios importantes. A precarização do trabalho ainda é uma realidade forte no setor. Salários baixos, pressão por metas, alta rotatividade e vínculos de trabalho frágeis. Esses fatores mostram que, embora exista crescimento econômico, as condições de trabalho nem sempre acompanham esse avanço. Com isso, concluímos que o setor de call centers no Nordeste representa tanto uma oportunidade quanto um alerta. Ele demonstra que é possível gerar desenvolvimento, mas destaca a necessidade de políticas públicas e práticas empresariais que valorizem o trabalhador, garantam estabilidade e promovam ambientes mais saudáveis e justos. Por fim, reconhecemos que ainda existem temas que precisam ser estudados com mais profundidade, como a saúde mental e a qualidade de vida dos operadores. Esses aspectos são essenciais para compreender totalmente o impacto desse modelo de trabalho e para construir um setor mais sustentável no futuro.